Não, Agora todo vai. o podcast ali, né? Você pode colocar, tentar deixar ela um pouco mais grossa ou usar outra fonte. Mudar a cor eu acho que é interessante. E aí você não precisa colocar esse branco atrás dela de contorno. Beleza. Vamos lá então, tá com o Ivan. Então, 3, 2, 1, gravando. Muito bom dia, que Deus abençoe o seu dia, a sua semana, Deus abençoe a sua família e a todos que estão conosco. Nós estamos iniciando hoje um projeto novo que é Ivanildo de Cumbica Podcast, que é o nosso reduto ali, onde a gente está com a igreja, com o projeto social. Recebendo meu amigo aqui, o pastor Wellington, meu amigo pregador, escritor, pensador, filósofo, estudioso da Bíblia, e vai ser uma bênção esse bate-papo nosso aqui. Essa primeira parte do nosso tempo é curto, mas a gente vai ter a segunda parte para a gente falar sobre tudo, sobre família. Mas hoje, para você contar a sua história, a sua biografia, para que as pessoas possam te conhecer. Aquela câmera é sua, se apresente, dê um bem-vindo aí para todo mundo. Muito bom dia, meu nome é o Wellington. Wellington original. O Wellington original. E tenho 49 anos, chamado segundo o beneplácito de Deus, onde o Senhor usou um Ananias, assim como usou para Paulo, usou também para me encontrar. E como está no texto, de João 15,16. Não foi vós que escolheste a mim, mas eu que escolhi a vós, para que vades e deis fruto. Então foi o Senhor quem me escolheu, e me chamou, e de rápido eu aprendi e atendi o seu chamado. Olha, inclusive eu quero aqui esclarecer uma coisa muito importante. Nós ouvimos muitos pregadores. A gente sabe que os recursos dos pregadores que estão na mídia são muito maiores, por conta do tempo, por conta da parte financeira, por conta da estrutura. E o pregador de periferia, se ele não fizer como você faz, se debruçar em cima dos livros, realmente a gente vai ter uma certa dificuldade. Porque a pessoa fala, mas a rede tem tudo. A inspiração vem de Deus. Se o camarada não tiver valor ao seu chamado, o que você acha disso? É verdade. Bem como você frisou, nós vemos que tem muita gente que tem nome, mas não tem mensagem. Justamente porque não se debruça. Você vai perceber que ali em João 6,8, ali os discípulos tinham nome, mas não tinha alimento para dar para o povo. Quem tinha alimento era o rapaz que não tinha nome. Então é melhor você não ter nome e ter alimento do que você ter nome e não ter o que dar ao povo. E realmente, o Senhor me chamou e eu tenho esse cuidado de levar uma boa palavra à igreja do Senhor, não uma comida enlatada, que agora está muito em alta, esse chat GPT, o IA, e até eu fiz um teste, eu conversando com o rapaz, ele dizendo que já está tudo feito, não precisa mais ler, estudar, mas eu vi que é muito raso. Você coloca uma palavra, é muito raso. E a inspiração, como você bem disse, ela vem do Espírito Santo. Os livros, eles nos apoiam, eles nos dão um caminho, elucida, mas a mensagem ela emana do texto. Você sabe que eu fui líder de jovens durante muito tempo e eu adquiri uma habilidade que pouca gente tem. Não é porque as pessoas não querem. Primeiro que Deus dá. Primeiro vem do céu, tua sabedoria vem do céu, não é sabedoria humana. Mas e aquela facilidade de pegar textos conhecidos, textos muito conhecidos e fazer esboço. Porque fazer esboço é muito difícil. Talvez você tenha facilidade, eu tenho facilidade pelo hábito de fazer. Mas fazer esboço, a gente vê que os pregadores têm dificuldade de fazer esboço. O texto ele é muito profundo, a exegese é muito profunda e tem gente que tem dificuldade. Que nem, eu gosto muito dos textos, que eu falo que os textos famosos da Bíblia, né? Quando Deus manda Jacó, vai até Betel e habita lá. O que é que tinha em Betel? O que representa Betel? Todo o pano de fundo histórico de Betel, né? Elias no Querite, por que o Querite? Por que na casa de uma viúva? Por que não podia ter chuva? Então, todo esse pano de fundo histórico, tem gente que tem dificuldade. É aí que as pessoas caem do cavalo quando vai buscar um texto dentro do digital e fica vazio. Fica vazio, porque não tem a inspiração do Espírito. É verdade. Eu prego com esboço. Eu amo esboço. Eu prego esboço. Todo pregador devia pregar com esboço, na verdade. Porque hoje já põe no piloto automático. Põe no piloto automático. Você estudou ali, já está ali e vai embora. E pessoas que com 2 mensagens ele prega o ano todo. Exatamente. Ele prega uma vez na sua igreja, na segunda vez ele prega a segunda mensagem, na terceira ele já não vai porque ele já não tem mais o que pregar. E eu ouvi dizer esses dias, eu não me lembro qual foi o pregador famoso, que ele pregou 10 vezes o mesmo texto, com 10 vezes, o camarada pregar 10 vezes o mesmo texto com visão diferente, estudou bastante o texto. Porque
disse que a mensagem fica boa na 10ª. Isso, Billy Graham dizia isso. Era a Billy Graham? Ele dizia que a mensagem só fica boa depois da 10ª. E realmente, eu preguei sobre Jonas, e já tinha uma mensagem dentro de Jonas, e aí eu fui estudar novamente. Eu tenho um esboço, eu podia pegar aquela mensagem e pregar, mas eu não posso levar comida enlatada. E Deus, ele sabe o que a igreja precisa ouvir quem vai estar lá. Então, um fato interessante, que eu fui chamado para pregar em uma campanha e não tinha tema. E Deus me deu João 5. Só que eu não passo correndo pelo texto. Eu levo de 5 a 6 horas para fazer um texto, para fazer uma mensagem no texto. E ali, quando eu cheguei, não tinha tema, Deus me deu João 5. Eu estudei. Quando eu cheguei, o diácono estava dirigindo o culto e o pastor estava atrasado. O pastor chegou atrasado e o diácono chamou o pastor para ler a palavra oficial. E ele falou, vamos abrir João 5, que foi o que Deus me deu em casa. E depois ele cantou um hino do pastor Samuel Mariano também, João 5, do paralítico. E eu falei para o diácono, varão, ele está lendo o texto que Deus me deu em casa que eu vou pregar. Ele falou, não, e você não sabe, se ele não chega, eu também ia ler João 5. Mistério. Ele me mostrou a Bíblia dele toda marcada em João 5. Meu Deus. Então Deus, né, ele testifica, ele te revela antes a palavra, quem está lá, o que precisa ouvir. E geralmente acontece isso. Para ver se eu pregar 2 Reis 4, 1 ao 7, deu a oportunidade da pessoa ler a palavra oficial e leu justamente esse texto. Você vê que a Bíblia é ampla, mas o Espírito não fala uma coisa comigo e outra com você, né? Profundo. Então a Bíblia diz em Romanos 8,16 que um Espírito testifica com outro Espírito que nós somos filhos de Deus, né? Então é a mesma fiação. E assim Deus tem falado. E eu sou do tipo que ainda prega com esboço. Você sabe que eu gosto muito disso, porque a Bíblia diz que o homem que não tropeça em palavras, esse é perfeito. Então quer dizer que a gente tropeça. Você prepara o esboço, você estuda, você reestuda, pega no dicionário, pega ali a concordância, tal, faz toda aquela exegese bíblica, e mesmo assim tropeça em alguma palavra, foge às vezes na inspiração. No meio do caminho acontece uma intempérie, uma chateação, alguma coisa. Agora imagina quem não estuda. Como que fica a pessoa que não estuda a Bíblia? Porque o pior erro do pregador, do pastor, do cristão é não estudar a Bíblia, inclusive como ela é. Porque uma coisa é estudar e ouvir o que o outro falou, outra coisa é que eu estudar buscando inspiração. Você acha que a inspiração é fundamental para a vida do pregador? Fundamental. Está atrelada, né, tanto o Espírito como a palavra. E a gente tem que ser como os crentes bereanos, né? De Atos 17, 11. Paulo pregava e eles iam ver se de fato estava escrito. E se a pessoa não se debruça sobre as palavras, sobre a palavra do Senhor, ela vai ter que comer da boca dos outros. Ela põe tudo que põe à mesa, porque ela não conhece de fato. E eu só conheço a Deus através da sua palavra. Tanto que Provérbios 15, 24, o texto diz que o caminho do justo é para cima, para que se desvie do inferno que está embaixo. Então é através da palavra que eu sei o que agrada a Deus, o que é pecado, o que eu faço para me desviar do inferno. Então a pessoa que não conhece a palavra, não conhece a Deus. Porque Deus se revela através da sua palavra. Não tem outra maneira de Deus falar. Né? Pregando sobre Jonas, na quinta-feira, a palavra profeta é Navi, quer dizer, mensageiro de Deus. Quando Samuel chega na casa de Jessé, ele diz, é de paz a tua vinda, porque o profeta, o mensageiro de Deus, ele tem sempre algo de Deus. Né? E hoje a gente vê, e como diz o outro, é melhor um vazio no púlpito do que um púlpito vazio. E é o que nós temos visto. Pessoas que não têm compromisso, não têm vida, há um hiato entre o que eles pregam e entre o que eles vivem, né? Então você não vê aquela unção, aquela manifestação do Espírito Santo, aquele quebrantamento. Então a palavra, ela tem esse poder. Ela executa o que ninguém pode executar. E a palavra, no templo, é confronto. Porque aos Hebreus 4:12, a Bíblia diz que a palavra ela é viva, produz vida. Ela é eficaz, causa efeito. Ela é mais penetrante que espada alguma de 2 gumes. Ela é apta para dividir a junta da medula e a alma do espírito. A palavra ela é comparada com espada, espada afiada. Porque se fosse para fazer carinho, seria travesseiro. Então em João 5, pegando o gancho de João 5, Jesus ele cura aquele homem fora do templo. Mas em João 5,14, a Bíblia diz... Jesus diz para ele, não peques mais, para que não te aconteça algo pior. Fora do templo, Jesus cura. Dentro do templo, Jesus o confronta. Então, dentro do templo é confronto. E muitas vezes as pessoas não querem o confronto. As pessoas querem ser enganadas. Não querem o que está escrito. Não quer o que é certo, quer o que dá certo.
Só que quando Jesus diz, pega a tua cama e vai para a tua casa, ele vai para o templo. Ele entende que o lugar de adorar é o templo. E Jesus o encontra e no templo o confronta. Então, no templo é lugar de confronto. Eu acho interessante essa fala tua e esse paralelismo que você utiliza, né? Que faz muito, remete muito a Absalão. Absalão tomou a coroa, tomou o trono, mas não era rei. O Davi estava sem coroa, estava sem o trono, fugido do filho, mas era o rei. Eu acho que é muito importante essa questão doutrinária, porque a igreja vive um momento de dúvida doutrinária. Eu não vejo problema nenhum. Eu posso ir numa igreja da parede preta, da parede branca, da parede amarela. A cor da igreja para mim não importa. Mas a verdade nua e crua do evangelho deve ser pregada. Pregado primeiro para mim que sou pastor, para mim que sou pregador, para depois pregar o outro. Hein? Porque o profeta primeiro recebe de Deus. Primeiro ele recebe de Deus para dar ao povo. E aí o povo precisa entender quem é sacerdote e quem é profeta. Porque as pessoas estão vivendo uma realidade muito diferente. O cristão Nutella, o que você acha dessa expressão? Concorda com a expressão Nutella? Um cristão meio assim, digamos assim, pão doce, que é tudo na mão, tudo na facilidade. Você enxerga isso? Isso. É o evangelho privado de erros, né? Que é doce ao paladar, né? Eles querem adoçar a boca deles, quando na verdade o evangelho não é isso. Ontem mesmo, Deus me deu uma palavra, né? E para esses crentes Nutella, é uma palavra dura. Mas para o cristão verdadeiro, é consolo. 1 Coríntios 14:3, a Bíblia diz que quando a palavra vem, ela exorta, edifica e consola. Então, ontem eu preguei sobre Números 12, sobre o levante de Miriam e Arão contra o ministério de Moisés. Profundo. Eles estavam fazendo uma sedição e usaram por pretexto a mulher etíope, a cuxita, mas na verdade eles estavam dizendo, Deus só fala através de Moisés e através de nós. E quem é Miriam? Do ministério de louvor, se levantando contra o pastor da congregação. Só que alguém ouviu essa conversa. É alguém de confiança ainda. E alguém ouviu essa conversa. Quem? A Bíblia diz que Deus ouviu essa conversa. Meu Deus. E não se agradou. Porque a gente tem que tomar cuidado, porque o teu pastor, o teu líder, Deus ouve conversa que o teu líder não ouve. Profundo. Muito bem. Nós vamos dar, olha, esse tema aí dá pra gente conversar 3 dias, 3 noites direto. Gente, falar aqui do Eclésia, já estamos fechando essa primeira parte aqui, o Eclésia está convidado, viu? 22/11, teremos o Eclésia lá na nossa igreja, na frente da igreja, um trabalho de rua. Você está convidado a partir das 18 horas. Ivanildo de Cumbica Podcast, aqui com o pastor Wellington, o Wellington original, né? O nome é australiano, é isso? Wellington. Deus abençoe e voltamos no segundo tempo. Beleza? Deu 9, pai? Deu 9, vamos lá. Vai fechar o teu ali? Você quer ir lá no computador? Vou lá no computador. Vai lá. Wellington, eu vou ali no computador para poder fazer o... Vou à banheira ali então.